Imagina só um teste criado por estudantes do ensino médio de uma escola estadual de Franca que promete ajudar a reduzir casos de abuso sexual na nossa região. Gente, é um projeto que chama Acorda Cinderela. Esse projeto, esse teste, ele identifica bebidas adulteradas tão rápido quanto um teste, por exemplo, de glicemia. Tem aqui a reportagem no telão? Imagina só, você vai conseguir, a juventude está numa balada, né? Os adultos também estão numa balada. Aí alguém te oferece uma bebida, ou você compra uma bebida, a pessoa vai lá e joga algum remedinho lá dentro para batizar a bebida. Você vai conseguir, com esse teste, descobrir se a bebida é batizada ou não. E o mais legal de tudo isso é que esse teste foi criado em uma escola pública. Veja os detalhes agora. Balança a reportagem especial que eu quero ver. Um golpe perigoso, em que as vítimas perdem a consciência em questão de minutos. Mais conhecido como Boa Noite Cinderela. Kemily, de 17 anos, ficou assustada quando soube que o filho de uma professora da escola onde estuda foi vítima do golpe. O caso deixou a estudante intrigada e foi no laboratório do colégio que teve uma ideia. Foi um dia de manhã, medindo a minha glicose, que eu fiquei olhando no frasquinho e vi que existe a possibilidade de que você veja se a sua glicose está alterada ou não, somente pela coloração. E nisso, uma semana antes, a minha professora de história havia me contado que o filho dela havia sofrido o golpe do Boa Noite Cinderela, então veio aquele start. Nisso eu pensei, por que a gente não pode introduzir o reagente em uma fitinha? Porque já que o reagente é tóxico e não pode entrar em contato com o organismo, esse é um método não invasivo, assim como a medição de glicose. A jovem cursa o 2º ano do ensino médio. Nesse diário, detalhou o passo a passo da invenção, apelidado de Acorda Cinderela. Ela compartilhou com os professores especialistas em Química e Biologia, que abraçaram a ideia. Juntos, desenvolveram um teste rápido, capaz de identificar substâncias usadas no golpe perigoso. Depois da fundamentação teórica, a gente comprou todos os reagentes, conseguiu os papéis que se tornaram as fitinhas. E então a gente foi levando os testes para ver o que ia dar, para ver se ia dar certo ou não. E depois de mais de 100 testes, a gente conseguiu comprovar que a eficácia do produto é excelente. O protótipo já foi testado em vários tipos de bebidas. Funciona assim. Nessa demonstração, uma fita de absorção é mergulhada na taça com refrigerante. Em poucos segundos, muda de cor após detectar a substância. Segundo o professor, o teste rápido está na fase inicial. O resultado foi bastante preciso. O objetivo é aperfeiçoar o dispositivo. Então, todo protótipo precisa ser aperfeiçoado, né? Então, nós temos o protótipo, agora nós precisamos ter um laboratório controlado, porque esse laboratório é um laboratório de escola, ele não é um laboratório controlado. Então, tudo isso precisa ser controlado. Até manusear a fita, onde ela fica, como ela é produzida. Então, ela precisa de passar por esse processo de refinamento para que, né, o resultado seja 100%. A Kemily adaptou um aparelho que mede os níveis de açúcar no sangue para criar o teste rápido. O protótipo foi desenvolvido ao longo de 3 meses, com o uso de medicamentos e outros compostos químicos. Ele identifica as principais substâncias utilizadas aí no golpe Boa Noite Cinderela, certo? Que são especificamente do tipo alcaloides. Tá? Esse tipo de substância ela causa sedação na pessoa, a pessoa, né, acaba apagando e aí é muito utilizado pelos golpistas, né, pessoas aí com más intenções. Então, nesse kit, né, nessa fita inicialmente, consegue identificar esse tipo de substância, né, que é a mais utilizada. E futuramente, né, que a gente já está até com o projeto da aluna aí para iniciação científica, para desenvolver uma fita em que você tenha provavelmente uma paleta de cores e de reagentes que vai identificar outros tipos que também são utilizados. Aí são os nomes aqui um pouquinho mais complicados, mas que é o benzodiazepínicos, não benzodiazepínicos, que aí você tem diversos medicamentos também utilizados aí, né, para fazer dormir as pessoas e tudo mais, mas para a gente conseguir ter um espectro maior de identificação
dessas substâncias. O famoso golpe do Boa Noite Cinderela envolve o uso de substâncias sedativas ou alucinógenas, misturadas em bebidas ou alimentos. Uma ação cada vez mais frequente praticada por criminosos em festas e baladas, que aproveitam das vítimas para roubar e até mesmo cometer abusos. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os casos de estupro em Franca aumentaram mais de 7% entre 2023 e 2024. Este ano, apenas em janeiro, foram contabilizados 8 novos casos registrados na Polícia Civil. Não somente os homens, como as mulheres também, principalmente as mulheres, né, que são vítimas dessas quadrilhas. E por isso que é importante que elas redobrem o cuidado, né, quando vão para esses lugares, porque eles se valem de oportunidades, da falsa modéstia, da falsa gentileza e aproveitam para colocar algo na bebida da pessoa, né? E aí podem, né, furtar um celular ou até mesmo cometer atos, né, de abuso sexual, enfim. Por isso a importância de sair acompanhada, né, de não deixar o copo exposto, de sempre estar atenta, se perceber que o corpo começou a dar alguns sinais, né, sempre pedir ajuda, né? Então, essas são algumas medidas que podem ser tomadas para se evitar cair nesse golpe. O projeto será apresentado esse mês na Feira da Ciência, a maior da América Latina. Um artigo científico com os resultados da pesquisa está sendo finalizado. O próximo passo é solicitar a patente do produto. Para a Kemily, a ideia é mais que um projeto social. É torná-lo acessível a todos, além de coibir a ação de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Tem sido uma realização pessoal muito grande, porque desde sempre o objetivo realmente foi esse. Realmente foi pensando nas pessoas que sofreram esse golpe, nas Cinderelas da vida que tiveram seus gritos, suas súplicas, seus choros coibidos. E tudo que nós fizemos até agora foi pensando nessas pessoas, para que não aconteça mais ou para que pelo menos a incidência diminua. E aí nós temos esse excelente exemplo vindo de uma escola pública, né? Alunos do ensino público, que nós temos, né, o ensino público também, na maioria das escolas, de muita qualidade. Existia um preconceito lá atrás contra a escola pública, né? Na verdade, quem faz o ambiente somos nós. Tem alunos que estudam nas universidades, nas escolas mais caras do país e não são bons alunos, né? E nós temos alunos que estudam em escolas que infelizmente não têm todo o amparo que uma escola particular tem e que se destacam com projetos como esse aí, né? Projetos que merecem ser premiados, que merecem ser replicados, que merecem ser patenteados para serem colocados em prática no mercado, né? Para que o consumidor consiga comprar um teste como esse e na hora que está numa festa, né, numa festa, você está meio desconfiado, olha, será que essa bebida aqui, ela está adulterada ou não? Você consiga fazer esse teste, porque infelizmente acontece muito. A preocupação desses jovens com a juventude que nós temos hoje, né, fora das escolas e dentro de baladas, de festas. Hoje, muitas festas são open bar. A maioria das festas, o jovem, ele não compra uma festa para curtir o show, ele compra beber. Ele quer, é open bar, vai ter comida? Não quer nem saber se tem comida, ele quer beber como se não houvesse o amanhã. E aí você tem, dentro dessas festas, pessoas, criminosos, bandidos, né, que estão ali infiltrados, para o quê? Para conseguir, através dessas bebidas, batizar com comprimidos e aí enganar essa jovem que a hora que ela acorda, ou ela foi vítima de um golpe, ou ela foi estuprada, ou ela foi abusada, e aí pela vergonha. Valentim, por que não tem tanto caso exposto? Se fosse a tua filha, você viria na televisão falar? Hein? Numa festa, que ela acordou, não sabe quem ficou com ela, não sabe como ela foi parar, e aí, por vergonha, ela nem procura a polícia, ela nem denuncia. Porque ela quer, e aí ela tem esse nojo, essa repulsa do que aconteceu para a vida inteira, né? Quantas mulheres foram abusadas lá atrás, isso em uma outra época, hein? Mulheres que foram estupradas lá atrás por parentes, por amigos, por familiares, e vieram contar isso com 50, com 60, com 70 anos. Famosas que falaram sobre isso, né? Quantas famosas falaram, olha, eu fui abusada lá atrás, mas não teve coragem de contar. Agora imagina uma menina hoje,
com 16, 17, 18 anos, vai numa festa, toma uma bebida, perde o senso, é abusada e acorda num lugar como esse. Dificilmente ela vai se expor, dificilmente ela vai contar para a família, mas agora ela tem uma alternativa rápida, simples, fácil de conseguir fazer esse teste e saber se aquela bebida que muitas vezes ela deixou na mesa para ir ao banheiro ou que ela estava andando e conversando, alguém foi ali, jogou um comprimidinho dentro, batizou, se aquela bebida ela pode ingerir ou não, né? Tá aí. Infelizmente, acontece muito, tá? Fica aqui a orientação para os pais, para que os filhos tomem todo cuidado nessas tal baladas open bar, né? Bebem de tudo misturado, fora que as bebidas, na imensa maioria das vezes, são todas batizadas já na produção, né? Já chegam misturadas, você nem sabe, a pessoa está bebendo, estou tomando uísque energético, nem sabe o que tem naquele uísque, nem sabe o que tem naquele energético, né? É complicado demais, tá? Parabéns aí pela iniciativa das alunas, reportagem que com certeza vai rodar o Brasil aqui na tela da Record.